Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Aí, ó. Bom, vamos dar início, né, a essa conversa com a professora, pode chamar de professora, né, Fernanda? Pode. Com a professora Fernanda, né? Um assunto muito sério hoje sobre o bullying, né, nas escolas, né? Então, eu espero que vocês prestem atenção e levem isso como um aprendizado da vida, viu? Porque isso aqui pode acabar com muitas vidas, viu? Essa parte do bullying. Então, preste atenção, Fernanda, a palavra é toda sua. E sejam bem-vindos todos vocês à Câmara Municipal, tá? Boa tarde a todos e boa palestra para vocês. Boa tarde. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é sobre o bullying. Tão presente nas escolas hoje em dia, principalmente na adolescência, quando começa os apelidos, a fazer as coisas que as crianças não gostam, os adolescentes. Então, a gente precisa prestar muita atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Então, hoje a nossa palestra é sobre o bullying e prestem bastante atenção. Porque o dia 7 de abril é o Dia Nacional do Combate ao Bullying. Por quê? No Rio de Janeiro, no bairro de Realengo, tem uma escola, Tasso da Silveira. Muitos já devem ter ouvido falar, porque a gente encontra muito na internet, onde um ex-aluno ele sofria bullying na escola, e até que um belo dia ele resolveu entrar na escola, acabando com a vida de 12 adolescentes e ferindo mais 12. Isso deve por conta do bullying. Porque o que acontece? A pessoa ela vai sofrendo bullying o tempo todo. Só que chega uma hora que ela não aguenta mais. Então, é onde ela acaba cometendo como aconteceu esse massacre lá no Rio de Janeiro. Então, é um assunto muito importante. Tem um marco legal, que é a Lei 13.277, que estabelece e reforça o apelo e a conscientização do bullying nas escolas, para que isso não venha acontecer. A gente sabe que é muito presente, independente da faixa etária, onde a gente percebe que o maior índice são em meninos do que meninas. Isso por conta da idade, do gênero. Então, isso é muito complicado. E cada dia mais a gente vê presente nessa escola. O bullying, ele não é brincadeira. Por que eu quero dizer isso? Porque quando as coisas acontecem, termos de apelido, palavrões, xingamentos, acontecem com as crianças, geralmente elas falam assim: ah, é brincadeira, eu só fiz uma brincadeira. Só que, gente, bullying não é brincadeira, é coisa séria. Muitas pessoas acabam perdendo a vida justamente por conta disso, achando que é uma brincadeira e, na verdade, não é. Agora eu vou contar uma história, a história do Tiago. O Tiago era uma criança dócil, amigo, era parceiro. Só que o que acontece? Ele era muito tímido, muito tímido. Na escola, a professora sempre percebendo uma certa hostilidade com relação às outras crianças. Então, o que acontecia? No intervalo, deixava ele de escanteio, não formava grupos com ele, e o tempo todo falando palavrões, apelidos, só para estimular toda essa parte do bullying. Só que aí, um certo dia, a professora começou a perceber que o Tiago estava andando sempre com uma roupa moletom. Então, estava aquele calor e ele andando com essa roupa de moletom. Só que o que acontece? O Tiago, ele era acima do peso. Então, as outras crianças, os adolescentes, falavam assim para ele: nossa, Tiagão, porque ele estava acima do peso. Então, faziam desenhos, roubavam as coisas dele, fazia chantagem, proibia ele de ir para a escola e acontecendo várias coisas. Então, para se autoproteger, o Tiago resolveu usar roupa de frio, porque assim ele conseguia esconder o corpo dele. Só que aí, um belo dia, a professora deu uma aula de redação. E nessa redação, o Tiago escreveu assim: eu não mereço estar vivo. E foi onde que realmente essa situação toda acabou deixando a professora preocupada. Por quê? Porque eu não mereço estar vivo. Já seria uma ideia suicida. Então, isso é muito sério. Às vezes, as pessoas ficam falando brincadeira, xingam, achando que aquilo lá é normal. Gente, não é normal. Não é normal.
Nos últimos anos, o bullying, o cyberbullying, está muito presente. Por quê? A gente encontra na internet muita exposição. Tiram fotos de lugares, com roupas de biquíni, entre outras coisas. Mas o que acontece? O cyberbullying está aí. Então, as outras pessoas, né, que são os agressores do bullying, eles costumam fazer o quê? Alterar foto, mandar a foto para as outras pessoas. E isso é muito sério. Isso está até no Código Penal, porque corre o risco. Então, isso é muito sério. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta na internet. Só que o que acontece também, hoje na nossa vida, a gente acaba expondo muito as nossas opiniões, o que a gente está fazendo, e toda hora a gente quer fazer isso, mas também é importante lembrar que isso também acaba acarretando outras situações, que pode prejudicar até a gente. O que é o bullying? O bullying é chamado de intimidação sistemática. É um ato de violência, pode ser física quanto moral, entre outros. Mas o que acontece? É uma situação sistemática e repetitiva. Então, por exemplo, se uma criança chamou ela de gorda, por exemplo. Aí depois, mais à frente, vai chamar ela de outro nome. Isso ainda não é bullying. Bullying é aquela ação repetida de sempre estar falando alguma coisa, provocando alguma ação. E isso é muito prejudicial. Por quê? Aí se torna bullying, porque todo dia ou pega o material, ou chuta o amigo, ou xinga ele. E geralmente, ou afeta a pessoa sozinha, como também pode acontecer em grupos. Causas comuns. Reprodução de comportamentos violentos, indisponibilidade emocional, reprodução ou reação ao bullying sofrido, convivência em ambientes de pressão e cobranças excessivas, insegurança e baixa autoestima, intolerância ao preconceito. Então, isso são as causas mais comuns de acontecer. Às vezes, as crianças ou os adolescentes, eles têm o exemplo de casa. Então, querendo ou não, tem a parte comportamental que também vai afetar na escola. O que caracteriza um bullying? Como ela é uma intimidação repetida, sempre de ações, também tem outras causas que caracterizam, como ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos. Ameaças por qualquer meio, grafites, que são os famosos desenhos que as crianças ou os adolescentes eles costumam enviar para as pessoas. Expressões preconceituosas, isolamento social consciente e premeditado. Então, isso tudo faz parte do bullying. De acordo com a Lei 13.185, de 6 de novembro, fala sobre quais são as características do bullying, quais são as fases, quais são os processos. Tem a parte verbal, que são quando os agressores insultam, xingam ou dão apelido para as vítimas. Moral. Difamar, caluniar, disseminar e rumores. Dá para vocês perceberem aqui nessa figura que sempre tem o agressor, a vítima e os espectadores, que são as pessoas que estão assistindo todo esse processo acontecendo, que também podem ser punidos por isso. Sexual. Abusar, violentar, assediar, insinuar. Pode ser social, que é ignorar, isolar e excluir. Às vezes, os professores dão trabalhos para fazer em sala. E o que acontece? A gente sempre acaba escolhendo as mesmas pessoas para formar o grupo. E acabam esquecendo que outras pessoas também precisam formar o grupo. Onde começa a deixar de lado, ou seja pela cor, ou seja pela característica que a pessoa vem a ter. Mas isso não pode acontecer. A gente tem que sempre fazer de tudo para incluir os amigos também na sala. Porque a gente também tem que se pôr no lugar que aquelas pessoas estão sofrendo e que também estão precisando da gente. Psicológico. Perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear, infernizar. Então, tem o psicológico. O bullying não é só agressão física, bater, chutar. É também essa parte de falar, chutar, dominar, manipular, perseguir. Então, isso faz parte do processo psicológico também, que afeta tanto a parte de agressão quanto essa parte psicológica.
O físico, socar, chutar, bater. Material, furtar, roubar, destruir pertences. Não é porque aquele agressor que está provocando bullying, ele não bate, ele não briga, ele não xinga, ele não faz nada disso. Mas ele o tempo todo fica pegando o material daquele aluno que é a vítima, fica jogando as coisas no lixo. Isso não deve acontecer, porque também está prejudicando. E é um sinal de bullying também. Cyberbullying foi o que eu expliquei agora há pouco, que fala sobre a intimidação sistemática, que é o fato de pegar esses instrumentos que tem no computador e acabar provocando violência ou também insultos, calúnia, difamação. Por quê? Quando você modifica a foto de alguém, quando você manda a foto de alguém sem autorização, isso também é sinal de cyberbullying. Prevenção ao cyberbullying. Não exponha a sua vida em redes sociais, não exponha intimidades na internet. Se alguém te atacar, bloqueie essa pessoa e procure orientação de um adulto. Monitorar a atividade dos filhos e tutelares para saber o que eles fazem na internet. Manter sempre um diálogo aberto, mostrando aos adolescentes e às crianças que eles podem confiar em vocês, e assim vai diminuir em caso de agressão também. Então, quando a gente está usando a internet, a gente encontra várias coisas. Inclusive, alguns jogos que a gente acha que não tem problema, é onde acaba causando o problema. Então, a gente pode perceber esses jogos online, onde você participa com outra pessoa, e às vezes a outra pessoa do outro lado não é quem vocês estão pensando que é. E aí o que acontece? Acaba acontecendo os crimes que a gente vê por aí hoje em dia. E até muitos casos de pedófilos também aproveitando dessa situação toda. Personagens do bullying. Então, nós temos as vítimas, os agressores e os espectadores. As vítimas, elas se encontram no recreio de forma frequentemente sempre isoladas. Por quê? Elas sempre ficam mais retraídas, elas ficam com medo de que possa acontecer novamente, porque o bullying é repetido, é ação repetida. Na sala de aula, elas apresentam posturas retraídas. Por quê? Isso gera uma insegurança e uma ansiedade também. Apresentam faltas frequentes, com o intuito de fugir das situações e exposições, porque elas mostram-se que elas ficam deprimidas, ansiosas, então elas começam a faltar das aulas. Nos jogos ou atividades em grupo, sempre são os últimos a serem escolhidos. E, aos poucos, a vítima mesmo vai se distanciando, porque ela vê que ela não tem uma boa lida com o restante do grupo. Então, ela mesma acaba se isolando. Os agressores. No ambiente escolar, começam com brincadeiras de mau gosto, que rapidamente evoluem para gozações, risos e provocações. Menosprezam os alunos, insultam e fazem ameaças diretas, perturbam e intimidam, utilizam de empurrões, socos, pontapés, de forma bem direta ou até mesmo velada, em desentendimentos e discussões dos alunos. E isso pode causar também consentimento com eles, porque hoje eles são os agressores, amanhã eles podem vir a ser as vítimas também. Os espectadores são a grande maioria dos alunos que convivem com a violência e se calam, por meio de tornar o quê? Os próximos da vez. Então, o que acontece? Quando acontece um bullying, por exemplo, na escola, os espectadores eles fazem o quê? Eles ficam assistindo. E isso não quer dizer que eles também não estão participando disso. Por quê? Eles podem provocar ainda mais. Eles ficam quietos também. Por quê? Eles ficam com medo do agressor, porque amanhã pode ser a vez deles. E isso não quer dizer que eles estão fora também desse processo todo do bullying. E aqui se torna um ciclo. Por quê? É sempre a vítima, o agressor, o espectador. Porque isso pode, conforme o ciclo vai girando, a pessoa, uma hora ela pode ser o agressor, outra hora ela pode ser o espectador, outra hora ela pode ser a vítima. Então, por isso que a gente tem que tomar o máximo de cuidado. Por quê? Hoje você pode estar rindo do amigo que está apanhando. Amanhã pode ser você que está apanhando ou está fazendo a mesma coisa. Então, a gente precisa se policiar para que isso não aconteça.
Como prevenir? Ensinar a olhar para o outro, deixar a turma falar, dar o exemplo, mostrar os limites, alertar para os riscos da tecnologia e ficar atento. Então, tudo isso mostra como a gente deve fazer para prevenir, para que isso diminua, para que o bullying diminua nas escolas, porque só assim que a gente vai conseguir. A gente tem um apoio dos gestores, a gente tem o apoio dos professores, e quando isso acontecer, imediatamente tem que comunicar a direção, tem que comunicar a coordenação, por quê? Os pais deverão ser chamados e alertar sobre o que está acontecendo. Como resolver? Como parte da escola, um meio de resolver é o seguinte: a gente precisa comunicar a direção e a coordenação e os professores, onde a gente vai reconhecer os sinais para aquele possível bullying está acontecendo, e depois disso vai fazer um diagnóstico, que é como se fosse um levantamento e um questionário para os alunos para reconhecer o que realmente está acontecendo e se está acontecendo mesmo dentro da escola. E falar com os envolvidos. Então, indicaram os envolvidos, as famílias são chamadas, onde deverá tomar todas as decisões cabíveis. Por quê? Isso está dentro do Código Penal. As pessoas são punidas por isso. Então, não é aquilo que falam que não existe lei, não vira nada, era só uma brincadeira. Então, a gente está aqui para provar que existe lei para isso. E as pessoas podem sofrer por isso também. Outras consequências, os agressores. Ajuizar de ação repertória danos morais. Então, é fazer um boletim de ocorrência, é queixa-crime para acontecer em uns episódios abaixo. Então, quando acontecer uma calúnia, que é acusar alguém publicamente de um crime, está previsto no Código Penal, que é reclusão de 6 meses a 2 anos, além de pagamento de multa. Difamação. É um ato de desonrar alguém espalhando informações que não são verdadeiras. Isso acontece muito em bullying. É quando a pessoa fala, não é verdade, e aquela notícia se espalha. Injúria é quando uma das partes diz algo desonroso e prejudicial, diretamente a outra pessoa. Isso também é no Código Penal e tem a reclusão também de 1 ano a 6 meses de prisão. Consequência para os envolvidos. As vítimas, elas podem não superar parcialmente, especialmente com baixa autoestima, tornando adultos com sérios problemas psicológicos e vir a sofrer ou praticar o bullying também. Os espectadores, eles podem assumir um comportamento agressivo ou também desenvolver vários problemas de transtornos mentais, como depressão, ansiedade generalizada, síndrome do pânico, não querer ir para a escola, anorexia, bulimia e entre outros transtornos de estresse. Então, isso é muito sério, gente. A gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente acha que o espectador não vira nada. Mas, pelo contrário, daqui a pouco é ele que também não quer ir para a escola com medo de sofrer isso. Os agressores, eles podem levar uma vida adulta, com o mesmo comportamento antissocial. Então, eles começam a ser mais agressivos. Então, mesmo adultos, eles continuam a ter esse tipo de comportamento. Se eles não buscam ajuda, acaba acontecendo isso. Outras situações piores também. Principais comportamentos das vítimas. Demonstrar falta de vontade de ir para a escola, sentir-se mal perto da hora ou sair de casa, pedir para trocar da escola, revelar medo de ir e voltar também da escola, chegar muitas vezes em casa com machucados inexplicáveis, parecer angustiado, ansioso, deprimido, uma criança ou adolescente fechado que não quer conversar, apresentar manifestações de baixa autoestima, ter pesadelos frequentes, perder repetidas vezes seus pertences e evitar de falar o que está acontecendo. Muitas crianças e adolescentes, quando costuma acontecer isso, o bullying nas escolas, elas costumam se fechar. Por quê? Com medo de sofrer mais bullying ainda, por medo das pessoas falarem com outras pessoas sobre o que está acontecendo. Só que isso é no anonimato. A gente sempre vai chamar o agressor, alguns espectadores e a vítima, para a gente saber o que realmente está acontecendo, para poder tomar providência. Então, se isso acontecer na escola, sempre os pais serão chamados, ou os tutelados também, que são as pessoas responsáveis por vocês. O que a escola e os pais devem fazer?
A escola tem que deixar claro a posição referente ao bullying, promover debates para ver se dissemina esse assunto e para ver se diminui também. Estimular os estudantes a fazer pesquisa, divulgar os dados da internet, incentivar os próprios alunos a criar regras, permitindo que os alunos busquem soluções capazes de modificar o ambiente onde eles estão vivendo. Se houver algum caso, os pais dos alunos envolvidos deverão estar cientes, que foi o caso que eu falei, quando acontecer, os pais deverão ser chamados, interferir diretamente nos grupos sempre que for necessário e quebrar essa dinâmica do bullying. Isso tudo sempre refletindo no que está acontecendo para poder ajudar e acabar com o bullying na escola. A gente sabe que isso é muito difícil acontecer, porque a gente encontra todos os dias criança conversando sobre isso. Eu já presenciei também de criança falar, você vai falir o McDonald's. Imagina, isso é uma situação muito chata, onde a criança, o adolescente, ele teve que esperar a mãe para ser medicado, porque gerou uma crise de ansiedade nele. Então, isso não pode acontecer. Como agir em casos de violência contra a criança e adolescente? Quando houver uma suspeita ou conhecimento de alguma criança ou adolescente que esteja sofrendo esse tipo de violência, é para denunciar. Por quê? Eles garantem anonimato. Eles não vão falar quem foi que está falando quem provocou o bullying, quem não provocou. Então, nós temos o Conselho Tutelar da cidade, o Disque 100, que é o canal gratuito e anonimato, escolas com professores, coordenadores e diretores, delegacias especializadas e comuns, polícia militar, federal ou rodoviária, o número 190, e casos de pornografia na internet, a gente também tem um canal que serve para fazer a denúncia. Aqui eu coloquei uma charge. Ele riu de mim só porque eu uso óculos, de mim por causa das orelhas, e de mim porque não sei jogar bola. Espero que um dia ele supere isso. Então, tudo isso tem a ver com o agressor que estava falando com diversas crianças sobre isso. E uma das vítimas falou assim, eu espero que ele supere, eu espero que ele melhore, porque hoje ele é o agressor, amanhã ele pode ser a vítima. Então, é a gente se colocar no lugar do outro. Ninguém nasce odiando o outro lado, pela cor da sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar as pessoas, precisam entender, e se elas aprendem a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar. Então, se eles aprenderam a ser agressores, eles também podem aprender a amar e gostar daquela pessoa. Porque a gente precisa se colocar no lugar do outro. Como exemplo, eu trouxe essa folha como se fosse um ser humano. E esse ser humano ele está na escola, só que todos os dias ele recebe, você é gordo, você não sabe nada, você é burro. Então isso, a folha, ela vai amassando. Por quê? A pessoa está sendo machucada. Só que aí resolve todos os problemas, é chamada a direção, a coordenação, e a vítima está aqui, toda machucada, com várias agressões, seja física, moral, psicológica. E o que acontece? Isso vai ser sanado porque a escola vai atuar sobre vocês para poder ajudar. Só que acontece, quando a gente tenta fazer uma terapia, alguma coisa, vai melhorar a qualidade de vida para essa criança ou adolescente, com certeza. Mas o que acontece? Quando a gente desamassa a folha, ela volta a ser o seu estado original? Não. Então, a mesma coisa é o ser humano. Essa pessoa sofre as cicatrizes para o resto da vida. Então, não importa se você, com certeza, a escola vai tomar decisão sobre isso, sobre o que acontece. A criança está com cicatrizes, porque foi machucada, foi agredida, tanto a parte psicológica quanto a parte física. Então, isso acaba atrapalhando demais. Então, a pessoa ela vai procurar um tratamento, mas não quer dizer que essa cicatriz vai sair, que isso vai acabar e que vai levar uma vida normal. Às vezes, as cicatrizes são tão profundas que a pessoa pode acabar com a própria vida, de não aguentar viver mais esse mundo. Então, antes da gente provocar o bullying, fazer o bullying com alguém, a gente tem que pensar muito bem no que está acontecendo, porque isso pode ocasionar a perda da vida de alguém. Eu gostaria de agradecer a todos.
Quem tiver alguma dúvida, pode levantar a mão que eu levo o microfone. É uma pequena demonstração de uma conversa mesmo sobre o bullying, que é tão presente nas escolas. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Quer perguntar alguma coisa? Compartilhar alguma coisa que vivenciou na escola? Sim, não? Ou alguém que queira contar um relato, alguma coisa? Bom, se ninguém, né, tiver nenhuma dúvida, então a palestra era essa. Vocês podem encontrar a Fernanda, ela pode falar os horários que ela está lá na escola, né, que ela fica lá na Arlinda. Para se alguém precisar de algum apoio, tem a Fernanda lá para conversar, certo? Na Escola Arlinda, eu estou toda quinta-feira, das 7 às 11 da manhã e das 13 até às 16 horas. Caso aconteça alguma coisa de bullying, ou foi chamada a atenção, ou fez alguma coisa com o seu material que você não gostou, ou você está sendo excluído o tempo todo em grupos, pode ter certeza que a gente vai conseguir amenizar isso, chamar para conversar. É no anonimato, não vou chegar na sala, vou dando nomes. Por quê? Porque a gente também tem a intenção de preservar a pessoa também. Porque o que a gente quer é que ela estude, que ela forme amizades e não viver nesse mundo o tempo todo de agressão, de insultos, de pegar o material, chegar em casa não ter quase nenhum material porque o agressor foi e retirou dele. Então, isso é muito sério, gente. Foi o que aconteceu, um exemplo clássico, que é lá no Rio de Janeiro, onde teve vítimas fatais sobre isso. Então, as pessoas foram deixando, até que teve um ponto que não teve mais jeito. Então, a gente precisa acabar com o bullying nas escolas. Ou tentar amenizar.